Jesus nos abençoe nesta hora, neste momento tão lindo, nesta tarde tão radiosa, quando nós nos encontramos aqui nesta casa de amor para refletirmos juntos sobre mediunidade. E nós entendemos que mediunidade é uma tarefa belíssima que cabe a cada um de nós desenvolver, educar, sempre buscando Jesus como orientador, como guia da nossa conduta, dos nossos passos, do nosso comportamento. Mas antes de nós começarmos a discorrer sobre o tema da tarde, reunião mediúnica, nós queremos parabenizar o grupo. Que belezura! Gente, por favor! Que coisa linda, que belezura é essa? Que encanto, vocês estão de parabéns. É uma delicadeza, um cuidado, um carinho. Quando a gente vê, quando a gente pega, a gente sente vibrações de amor. Que belezura, parabéns para a turminha. Tá muito lindo mesmo, muito obrigada. Turminha, nós vamos falar sobre reunião mediúnica, mas nós gostaríamos também que vocês nos ajudassem, por favor. Se houver alguma dúvida, se acontecer de alguém quiser trazer alguma coisa, por favor, levante a mão, divida conosco a experiência. Se quiser perguntar algo que de repente nós não comentamos, que vocês nesse movimento estejam presentes. Não vamos ficar só como espectadores. Vamos participar, por favor. Mediunidade é um assunto por demais interessante. E quando nós nos reunimos para estudar mediunidade, nós sabemos que, na verdade, nós poderíamos ficar aqui os 2 dias conversando sobre mediunidade. E ainda teríamos muito o que falar. Então, nesse momento que nós nos reunimos aqui, por favor, se houver alguma dúvida, mesmo que vocês achem que seja uma pergunta simples ou uma pergunta bobinha, por favor, façam. Porque provavelmente os nossos amigos da espiritualidade que estão aqui conosco participando desse seminário gostariam de fazer essa pergunta. Então, vamos trazer essas perguntas todas. Não podemos voltar com dúvidas, não. Combinado, turminha? Então, qual que é o conceito de reunião mediúnica? Nós já falamos que trabalhar com mediunidade é uma oportunidade belíssima. Reunirmos à mesa para auxiliar os nossos irmãos desencarnados. É importante que nós tenhamos esse entendimento. Estamos nos reunindo para auxiliar primeiro a nós mesmos. Porque nesse trabalho mediúnico, nós somos os primeiros a serem ajudados. E no exercício da caridade, nós vamos trabalhando as nossas questões íntimas. E essa é uma parte belíssima. Porque, na verdade, trabalhar as nossas questões íntimas, afinar os nossos propósitos com os propósitos divinos, é tudo que nós desejamos, nos tornarmos pessoas melhores a cada instante. E quando nós nos colocamos neste trabalho de socorro, nós vamos aparando as arestas da nossa personalidade, muitas vezes ainda egoísta, orgulhosa, porque nós nos reunimos em equipe para auxiliar os nossos irmãos que num momento ou no outro se encontram sofredores, angustiados, aflitos, e nós estamos ali dispostos a sustentá-los num trabalho de renovação, numa oportunidade que nós também vamos nos renovando. Então, qual é o conceito da reunião mediúnica? Atividade privativa, na qual se realiza a assistência aos espíritos necessitados, estejam eles encarnados ou desencarnados, constituída de pessoas, trabalhadores de uma casa espírita, que tenham conhecimento da doutrina, que possuam conduta moral equivalente com o trabalho a ser realizado
e que estejam sintonizadas no mesmo objetivo. Vamos voltar um pouquinho para que nós possamos refletir sobre este conceito. Atividade privativa. Nós vamos falar lá na frente. Um local que nós vamos escolher e que será privado. Privado apenas aquele grupo mediúnico. Apenas aquela equipe, apenas aquelas pessoas. Nós vamos fechar a porta, apenas o grupo mediúnico terá acesso àquela atividade. Atividade privativa, que se realiza com o objetivo de atender os espíritos necessitados, encarnados e desencarnados. Mas vocês podem perguntar, de espíritos encarnados como? Em muitos momentos da reunião mediúnica, um nome colocado sobre a mesa de um irmãozinho encarnado que se encontra em necessidade. Pode a equipe espiritual ter no programa de atendimento, ir lá aonde ele se encontra, adormecê-lo e trazer o espírito para ser atendido na reunião mediúnica. Isso acontece. E acontece muito mais do que nós possamos imaginar. Nós temos aí exemplos que nós podemos dividir com vocês de atendimentos que foram feitos na reunião mediúnica e o irmãozinho estava em casa. Ou na hora do Jornal Nacional, né, quando a esposa retorna ao lar, ele diz, nossa, eu passei por um apagão. Começou o Jornal Nacional e eu dormi. Acordei agorinha. E nós sabemos que a equipe espiritual foi lá, pelas técnicas da espiritualidade. Eles adormeceram-no e o espírito foi conduzido à reunião mediúnica para esclarecimentos. E isso acontece. E também dos nossos irmãozinhos desencarnados. Constituída de pessoas, trabalhadores de uma casa espírita que tenham conhecimento da doutrina. É fundamental que o irmãozinho, a irmãzinha, que for fazer parte da reunião mediúnica, ela tenha conhecimento da doutrina espírita. Por favor. Nós sabemos que muitas vezes acontece as pessoas chegarem na casa espírita com a mediunidade em desequilíbrio, ouvindo. Qual é a orientação da casa espírita? A orientação melhor que a casa espírita pode dar a este irmãozinho é convidá-lo a participar das reuniões de estudo, tomar o passe, a aguinha fluidificada, instituir no lar o culto do evangelho no lar, para que ele se reequilibre. E nós precisamos ter confiança nesta atitude, porque essa atitude não é nossa. Essa atitude nos é trazida pelos benfeitores da espiritualidade maior. Porque este irmãozinho que traz uma sensibilidade aflorada, ele precisa se acalmar, ele precisa se equilibrar, ele precisa conhecer a doutrina. E nós vamos ajudá-lo convocando para os estudos, convocando para o tratamento de passes, para tomar a aguinha fluidificada e para fazer o culto do evangelho no lar. Então, pode ser que passado um tempo ele volte e diga assim, olha, aquilo tudo já passou, mas eu adorei a doutrina espírita e agora eu quero participar dos trabalhos, mas não quero mais reunião mediúnica. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa chega vivendo um momento de sensibilidade exacerbada, mas não quer dizer em absoluto que ela vai assentar à mesa mediúnica. Ela precisa primeiro se equilibrar naquela sensibilidade. Se passou um tempo e ela está tranquila, a mediunidade continua, ela capta, ela percebe, ela sente, mas sem que esse movimento a perturbe, então nós podemos encaminhá-la para a reunião mediúnica.
Então são pessoas que estão na casa, trabalhadores da casa e que têm o conhecimento da doutrina. Outra questão importante quando ele diz trabalhadores da casa e não frequentadores da casa. Trabalhadores da casa espírita, por favor. Nós começamos o trabalho de desenvolvimento da mediunidade, da educação mediúnica na assistência social da Casa Espírita. Acolhendo os nossos irmãozinhos, recebendo os nossos irmãozinhos, amparando os nossos irmãozinhos, auxiliando-os com a palavra, com o atendimento fraterno, com o enxovalzinho de bebê, com a costura, com o bazar, com a sala de enxovalzinho. Então, trabalhadores da casa espírita que estão vinculados ao trabalho de assistência social. Quando Jesus, reunindo os apóstolos, diz a eles, como é que Jesus diz a eles? Curai os enfermos, afastai os demônios, sustentai os irmãos em sofrimento. É o trabalho mediúnico, é o trabalho de sensibilização pela dor do outro. A diferença é que nós vamos assentar à mesa. Mas o trabalho assistencial é um trabalho belíssimo, onde nós podemos trabalhar a sensibilidade mediúnica com amor, por favor. Por isso, o conceito trazido por Allan Kardec, trabalhadores da casa espírita, porque estão vinculados ao movimento da casa de acolhida, aos nossos irmãos necessitados. Nós não estamos dizendo só necessitados materialmente, não, por favor. Necessitado de uma palavra, necessitado de um aconchego, necessitado de um movimento de fé, necessitado de um passe, necessitado de um abraço muitas vezes. Nós podemos soerguê-lo com essa transmissão sincera de amor. Então, estarmos vinculados à casa espírita pelo trabalho assistencial é uma proposta de movimento mediúnico muito lindo. Que possuam conduta moral equivalente com o trabalho a ser realizado. Essa conduta moral, nós sabemos que é a nossa reforma íntima. Os amigos da espiritualidade não esperam em absoluto que nós nos tornemos perfeitos nesta encarnação. Mas eles acreditam que nós estaremos no esforço de nos tornarmos pessoas melhores. Por favor, por favor. Isso é fundamental. Isso torna-se essencial. Que nós façamos um esforço sincero a cada momento de nos tornarmos melhores, por favor. Precisamos muito. Porque vejam vocês, nós nos assentamos à mesa mediúnica para auxiliarmos os nossos irmãos em sofrimento. Como é que nós vamos confabular com eles sobre o perdão? Como é que nós vamos falar com eles de perdão? Se nós não perdoamos aquela pessoa que convive conosco. Ou melhor, se nós nem tentamos perdoar aquela pessoa que convive conosco. Como é que nós vamos falar com os nossos irmãozinhos em solidariedade e fraternidade, se nós não vivenciamos essas virtudes? Como é que nós vamos vibrar por aquele irmãozinho que desencarnado abraça o guarda-roupa dele e não quer deixar o guarda-roupa de jeito nenhum? E a gente vai dizer, meu irmãozinho, por favor, meu querido, desapegue, você não precisa disso mais. Como é que nós vamos dizer isso para ele se nós estamos assentados sobre os nossos bens e não abrimos mão deles? De jeito nenhum.
Tem um caso de uma doação de uma camisa, que a pessoa chega, olha a camisa no guarda-roupa. Diz, essa camisa eu vou doar porque ela não usa mais. Aí tira a camisa do guarda-roupa e pendura na porta. Passa para lá, passa para cá, não usa mais, mas pode voltar. Essa moda pode voltar. Guarda a camisa de novo. Pois é, mas era tão bom se eu doasse essa camisa. Eu tenho outras. Tira a camisa e põe na porta. Passa um mês. A camisa viajando da porta pro guarda-roupa. Da porta pro guarda-roupa. E nunca acha a hora de dobrar a camisa, botar na sacolinha e levar para a doação. É um movimento íntimo de desprendimento, de entender que aquela camisa vai ficar linda no irmão que não tem uma camisa boa para vestir. Porque não vale também nós esperarmos a camisa ficar toda puidinha, cheia de bolinhas, para nós doarmos a camisa para o nosso irmão e ainda desejarmos que ele fique muito feliz. Então, quando nós começamos a trabalhar a mediunidade e vamos assentar à mesa mediúnica, nós entendemos que um universo de possibilidades de renovação se abre à nossa frente. E nós não podemos perder essas oportunidades. Porque ainda que nós tenhamos muitos defeitos, que nós tenhamos muito que trabalhar, nós vamos assentar à mesa, nos colocarmos à disposição dos mentores da reunião mediúnica e vamos dizer do fundo do coração, meu querido, por favor, tome outro caminho, veja você que eu estou no meu esforço. Ele pode até pensar, você ainda não conseguiu muito, mas ele vai entender que o esforço é sincero, é real, o esforço existe. Porque nós que estamos aqui, nesta hora reunidos, não temos a capacidade de perceber o pensamento de um e de outro. Mas os nossos amigos da espiritualidade que estão aqui conosco, compartilhando dessas horas de estudo, e aqueles que nós vamos encontrar na reunião mediúnica, eles sabem exatamente dos nossos propósitos e da nossa verdade. E nós não vamos conseguir convencê-los se nós não vibrarmos uma verdade na nossa intimidade. Porque, na verdade, nós não precisamos muito de palavras. O nosso sentimento, o sentimento que externa do nosso coração, irá envolvê-los, irá abraçá-los e eles se sentirão tocados de verdade, porque há uma coerência no sentimento de amor, por favor, no nosso desejo sincero de que eles fiquem bem, porque em verdade nós estamos trabalhando a nossa intimidade para que nós também fiquemos bem. Então essa questão moral, ela é muito importante. Quantas vezes acontece na reunião mediúnica de chegar um companheiro precisando de auxílio e amparo e o esclarecedor começar a conversar com ele e o irmão desencarnar dizer, mas como é que você está dizendo isso para mim? Você não vive isso. Como é que nós vamos fazer isso? Não podemos mais. Porque felizmente hoje nós temos essa doutrina espírita maravilhosa que nos esclarece, que nos auxilia, que nos ampara, que nos fortalece, que nos enche de bom ânimo, de alegria, não a alegria da euforia, mas a alegria da responsabilidade, do entendimento da vida, porque nós estamos dentro de um dinamismo perfeito. A natureza não dá saltos, mas o dinamismo do progresso não para, não se interrompe. E quando nós estamos aqui vibrando, quantos irmãos nossos estão sendo beneficiados? Por favor, meu amor. Quais são os objetivos da reunião mediúnica?
oferecer condições para o exercício da mediunidade de forma saudável e segura, em perfeita harmonia com a codificação espírita e com as obras espíritas suplementares, de inquestionável valor doutrinário. Inquestionável valor doutrinário. Nós temos aí o Pentateuco kardeciano, o Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns, perfeito, que nos traz todas as orientações, com muita clareza, com muita nitidez das ideias. Então nós temos o Livro dos Médiuns, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Livro dos Espíritos, a Gênese. E quando os nossos amigos nos dizem exercício da mediunidade de forma saudável e segura. Por que saudável e segura? Porque nós estaremos vibrando mediunicamente, sabendo o que nós estamos fazendo. Segura, porque nós temos o Pentateuco como a direção do caminho que nós estamos trilhando. Então é seguro. Nós não vamos dizer, eu acho. Nós, por nós mesmos, não achamos nada. Porque nós vamos estudar a orientação, a codificação e vamos seguindo as orientações de Kardec. Quando nós tivermos dúvida, nós vamos lá no Livro dos Médiuns. Nós vamos procurar obras espíritas suplementares que também têm um valor inquestionável, porque são trabalhadores sérios da seara do Mestre. Então, muitas pessoas temem o exercício da mediunidade, temem a vivência da mediunidade. Nós compreendemos isso, mas vamos buscar então a segurança, a luz, a orientação precisa, o trabalho de reforma íntima no Evangelho, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, que nós vamos fazer uma caminhada assentada em bases, em estrutura, em alicerce firme e sólido. Para quando encerrar a reunião mediúnica, nós sairmos nos sentindo bem. Jamais nós podemos sair da reunião mediúnica sentindo-nos mal. A reunião mediúnica acabou, eu não estou bem. Voltemos. Vamos tomar o passe, vamos fazer uma leitura do Evangelho, vamos retomar as nossas condições íntimas, vamos serenar o coração, vamos conectar com os bons espíritos, porque foi um trabalho de amor, ou não, de acordo com as orientações de Kardec. Então nós não podemos sair da reunião mediúnica sentindo-nos mal. Não podemos. Alguma coisa não deu certo em nós, na nossa postura, na nossa busca, na nossa preparação. Porque muitas vezes nós achamos, turminha, que a reunião mediúnica acontece apenas num dia da semana que nós estamos vinculados a ela. Quinta-feira. Hoje é minha reunião mediúnica. Então eu tenho que me preparar desde cedo. Vou almoçar mais cedo. Gente, vocês não me fazem raiva não, hein? Que hoje é dia da reunião mediúnica. Eu não posso ficar com raiva. Beleza. Vou almoçar mais cedo. Vou passar um dia hoje bem light. Que hoje é o dia da reunião mediúnica. E nós já aprendemos que reunião mediúnica acontece todos os dias da nossa vida. Como assim, Alda? Se a reunião mediúnica é só um dia da semana, nós estamos vinculados a um trabalho que acontece todos os dias. Quando nós chegamos na reunião mediúnica, verdadeiramente nós não sabemos
se ela está começando um trabalho ou se ela está terminando o trabalho. Nós não sabemos, porque nós estamos ali orientados pelos mentores da espiritualidade. Então nós não sabemos se naquele dia eles estão dando início ou se naquele dia eles estão terminando um trabalho. E quantas vezes durante a semana eles vêm nos buscar? Porque aquele atendimento que nós fizemos lá, nós vibramos tão carinhosamente pelo nosso irmão que eles nos procuram para que nós possamos completar aquele atendimento vibrando amor por aquele companheiro assistido na quinta-feira. E se eles nos procurarem e nós estivermos na nossa confusão? Na nossa confusão mesmo. Olha lá, Alda, pançuda, comeu tanto no jantar que não vai ter jeito de trazê-la aqui não. Veja lá, Alda, discutiu tanto em casa, como que ela vai nos ajudar com o companheiro? Por isso que reunião mediúnica é um trabalho, sem dúvida, como todos os outros, mas de grande responsabilidade. E que muitas vezes os médiuns entram numa rotina que esquecem do encantamento, da belezura, da suavidade, da caridade, da ternura, que é essa assistência aos irmãos desencarnados, que nós recebemos na quinta-feira. Então é muito importante que nós entendamos isso. Quando nós assumimos esta tarefa da reunião mediúnica, como dever nosso, nos colocarmos à disposição dos nossos amigos espirituais, sempre. Quando nós orarmos, amigos, por favor, se vocês precisarem de mim essa noite, por favor, podem me buscar, por favor. Eu me coloco à disposição de vocês para que nós possamos trabalhar juntos, assistindo aqueles irmãos que estão vinculados à nossa reunião mediúnica. Ah, que belezura! Esse é o ideal. Esse é um movimento com Jesus. Voltamos a dizer, os amigos da espiritualidade não esperam que nós nos tornemos perfeitos nesta encarnação. Mas eles esperam que verdadeiramente nós tenhamos boa disposição na tarefa que nós abraçamos. É preciso que nós queiramos. É preciso que verdadeiramente nós queiramos. Nós não precisamos modificar os nossos hábitos familiares. Nós não precisamos modificar as nossas tarefas profissionais, nem tampouco os nossos hábitos. O grande diferencial é porque a partir desse momento nós optamos verdadeiramente por caminhar com Jesus. Num movimento de sinceridade, de simplicidade, de humildade. Meus amigos, por favor, hoje se vocês vierem não vai dar não, sabe por quê? Eu tive uma dor de cabeça hoje, não passei bem, não estou em condições de orar não, de estar com vocês não. Vou fazer minha oração, se vocês vierem, por favor, me dá um passo e eu fico imensamente agradecida, mas hoje não me sinto em condições. Que belezura! Nós estamos falando de sinceridade, de consciência cristã, de entendimento do trabalho que nós estamos realizando de verdade, com compromisso. E o trabalho mediúnico cresce. E a sensibilidade mediúnica se expande. E os mentores da espiritualidade maior passam a depositar naquele grupo cada vez mais trabalhos de envergadura, porque os propósitos do grupo são sérios. São sérios. E uma reunião mediúnica séria recebe a visita dos benfeitores, os trabalhadores do bem se vinculam àquele grupo sério, estendendo o atendimento a outras faixas de irmãos necessitados.
Um trabalho que começa aqui, no nosso campo íntimo, por favor. Prestar auxílio moral e doutrinário aos espíritos que sofrem ou que fazem sofrer. Por favor, meu amor. Amparar espíritos em processo de reencarnação. Isso também nós sabemos, porque muitas vezes a equipe espiritual está programando a reencarnação de um espírito numa família próxima, ligada àquele grupo da casa espírita. E aquele espírito que está chegando, juntamente com os pais, algumas vezes visitam a reunião mediúnica para que eles sejam esclarecidos quanto à oportunidade belíssima da reencarnação, quanto à oportunidade de avaliação dos valores morais, do desenvolvimento das virtudes, da harmonização dos sentimentos, dos corações. Então, a reunião mediúnica também é uma oportunidade para os espíritos, aqueles que estão se vinculando ao corpo físico, voltarem renovados, voltarem cheios de esperança, cheios de fé. Ouvindo Divaldo numa palestra, ele contou que nós temos hoje mais ou menos 7 bilhões de espíritos reencarnados, né, no planeta Terra. Existem 14 bilhões de espíritos desencarnados, aguardando para reencarnar. Quer dizer que a fila não é brincadeira não. Que Jesus tem uma previsão de 21 bilhões de espíritos para o planeta Terra, encarnados. Dois motivos. Primeiro, a nossa responsabilidade com relação à nossa reencarnação, com relação à nossa conduta, como nós estamos caminhando. E parece que eles ficam esperando. E se nós desencarnarmos antes da hora, sem termos cumprido a nossa tarefa com belezura, nós vamos lá para o final da fila. E nós vamos encontrar 14 bilhões da nossa. Não fica nem bem, né, gente? Esperar 5, 10, a gente já fica inquieto. Imagina 14 bilhões. Por favor. Contribuir para o desenvolvimento da ciência espírita através de estudos edificantes relacionados à mediunidade em geral e ao processo de intercâmbio mediúnico em particular. Quando nós trazemos as nossas experiências, quando nós trazemos as nossas vivências para o grupo, tem muitos grupos que gostam de gravar a reunião para estudos posteriores. Tem muitos grupos que gostam de anotar o trabalho para conversações futuras, objetos de estudos, jamais de curiosidade. Por favor, Camila. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 29, diz: as reuniões mediúnicas, segundo o gênero ou natureza, são classificadas em frívolas, experimentais e instrutivas. Frívolas, por favor, meu amor. Compostas por pessoas com interesses fúteis e pessoais. Participação exclusiva de espíritos levianos e brincalhões. Espíritos elevados não comparecem à atividade desta natureza. É muito importante nós avaliarmos isso, porque nós entendemos que muitos grupos mediúnicos se reúnem com o propósito de resolver assuntos pessoais. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o nosso propósito, o nosso projeto é atender os nossos irmãozinhos em sofrimento e não atender os nossos interesses pessoais.
reunindo espíritos que muitas vezes vêm, se fazem presentes, também de acordo com a intenção do grupo. Se a intenção do grupo é passar tempo, se o grupo não tem uma intenção de responsabilidade efetiva, naturalmente, que virão assessorá-los, assessorar os médiuns, espíritos da mesma natureza, do mesmo teor, de interesses e objetivos. Então, nós temos que ter esta clareza, compostas por pessoas com interesses fúteis e interesses pessoais. Mas vocês podem dizer, mas Álvaro, lá em 1854, no movimento das mesas girantes, das pranchetas, eram pessoas que se reuniam nos salões para se divertirem. Mas havia aí um movimento de chamar a atenção da sociedade da época para que a doutrina espírita, o espiritismo, começasse a ser estudada com responsabilidade, com critério. Primeiro iniciou-se esse movimento de chamar a atenção. As pessoas se reuniam no inverno e havia o movimento das mesas, vinham todos, isso apenas para chamar a atenção. Hoje, um trabalho sério exige seriedade, responsabilidade, de propósitos, de projeto. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso desejo? A esse objetivo, a esse desejo, corresponderão os espíritos superiores, responsáveis, que estiverem ligados a projetos, propósitos nobres. Por favor. Reuniões experimentais, reuniões sérias, dirigidas por pessoas devidamente preparadas, produziam os fenômenos de materialização. Hoje nós sabemos que não é comum a realização de reuniões desta natureza nos moldes de antigamente. Ali um retrato do Chico, provavelmente o Peixotinho, né? Numa doação de ectoplasma e a materialização do espírito. Porém, ainda se realizam na forma de doação fluídica, irradiação mental e a magnetização da água, né? Não chamam mais reuniões experimentais. É uma doação muito grande do médium, há um desgaste muito grande do médium, a turminha em volta, o grupo tem que estar muito bem preparado, muito bem harmonizado para que a reunião aconteça dentro dos moldes estabelecidos pelos benfeitores. Por favor, meu irmão. Reuniões instrutivas são reuniões sérias que têm por objetivo principal a orientação dos encarnados e desencarnados a respeito dos mais diversos assuntos nos campos da ciência, filosofia e moralidade. São dirigidas no plano espiritual por espíritos esclarecidos, que algumas vezes se comunicam para orientar e esclarecer a respeito do trabalho a ser realizado. É necessário ter cautela a respeito de alguns ensinamentos transmitidos nas reuniões, mesmo que esses utilizem uma linguagem imponente. Essa parte é muito importante. Esse item é muito importante. Kardec nos orienta que é preferível nós negarmos aí todas as verdades, 10 verdades, a aceitarmos uma mentira. Por quê? Os espíritos superiores sabem que nós estamos no esforço de receber o que é melhor para nós. Então, se nós rejeitarmos verdades, eles jamais ficarão ofendidos. O que nós precisamos ter é critério, nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter cautela para, ao recebermos aquela página mediúnica, divulgarmos. Vamos analisar, vamos refletir, leva para casa, lê muitas vezes,
o grupo se reúne, estuda, sem qualquer pensamento de divulgação, por favor. Porque nós sabemos que a linguagem empolada, imponente, ela tem um poder de distrair as mentes, de trazer fantasia e ilusão para o grupo. Às vezes a linguagem está perfeita. Quando nós lemos a mensagem, lá no meio de uma frase, no centro do texto, tem uma orientação totalmente equivocada. Então, nós temos que ler, refletir, ponderar, trabalhar o discernimento, analisarmos os nossos sentimentos. Se nós tivermos vaidade, orgulho, nós sabemos. Nós vamos dizer a nós mesmos, peraí, não tenhamos pressa não, por favor, meu amor. Aí que entra o animismo? Não. Porque, na verdade, o animismo, ele faz parte da caminhada do médium. Não tem jeito. É impossível o médium dar uma manifestação sem que ele coloque o jeitinho dele. Se, vamos dizer, se Bezerra de Menezes se manifestar por Divaldo Franco, passar uma mensagem, nós vamos reconhecer que aquele médium ali é Divaldo, pela forma como ele expressa, pelo vocabulário do Divaldo. Nós vamos dizer, essa mensagem aqui é do Divaldo, pela natureza das expressões, pelas palavras usadas. A mesma mensagem de Bezerra passado para o outro médium, ele vai usar a linguagem dele, do médium. O animismo é o temperinho que você coloca, é o seu jeito de ser, é a sua forma de expressar. Não tem jeito de você passar uma mensagem mediúnica sem os amigos da espiritualidade usarem os seus arquivos. Agora, em determinados momentos, não tem espírito se comunicando, a não ser o espírito do médium mesmo, que está ali na expressão dele. Então, essa é a forma de animismo completa. Compreendeu? Uhum. Por isso, a necessidade de nós analisarmos os textos. Quando você fala em animismo, muitas vezes o Chico, quando recebia as cartinhas consoladoras, ele escrevia mãezinha. E muitas mães não concordavam. Não, essa não é do meu filho. Ele não escrevia mãezinha. Ele não falava mãezinha. Mas era a forma do Chico se expressar. Agora, o animismo na reunião mediúnica, ele vai sendo acompanhado pelo dirigente. Ele vai sendo acompanhado pelo esclarecedor da reunião mediúnica. Porque se a Alda começa a dizer coisas e o esclarecedor percebe que ali não tem um espírito, é animismo total do médium. Compreenderam? Agora, quando ela vai Isso é bom ou não? Se é total, se não tem ali alguém vigilando aquilo, né? Tomando conta do que o médium vai falar, porque para mim tudo isso é novo, entendeu? Sim, meu amor. Se vocês trabalham com espíritos superiores, eles são superiores a nós. Sem dúvida. Tá? Então, a gente aqui nessa faixa que a gente está, o médium, por mais que seja esclarecido, ele é um ser humano que é. Sem dúvida. Mas a gente não vai dizer que isso é um erro. Nós não podemos colocar as coisas assim. Ele precisa se preparar mais. Ele precisa estudar mais. Ele precisa se conhecer melhor. Porque muitas vezes ele está começando a desenvolver a mediunidade, a se conhecer, e ele fica assim, isso é meu ou isso não é meu? Isso é meu ou isso não é meu? Se for coisa boa, fale. Comece o movimento e se perceba. Presta atenção em você.
Porque virão ideias que não são suas. Virão pensamentos que não são seus. Então você diz, opa, eu estou aprendendo que isso não é meu mesmo. E no processo anímico, ele começa a falar com muita desenvoltura. E na verdade é o espírito dele que remonta a arquivos do passado, trazendo experiências do passado para o grupo. E o orientador, o esclarecedor, acompanhando o trabalho do grupo, vai chamá-lo para conversar. Não vai fazer isso na frente dos outros. Vem cá, meu querido, a gente precisa conversar um pouquinho. Nós observamos isso e nós gostaríamos que você nos ajudasse a observar se isso procede também. Com todo respeito, com todo carinho pelo medianeiro. Porque é um processo de crescimento. Em momento algum nós podemos dizer que ele está errado, que ele está cometendo um equívoco desta forma. Até porque muitas vezes nos falta sensibilidade para provar que ele está no movimento anímico. Pode ser voluntário ou involuntário. Exatamente. Isso, voluntário. Vamos dizer voluntário. O coordenador da reunião chega e diz assim, então, Alda, como é que é, minha filha? Você já está aqui 2 meses e nada? Ah, meu Deus, eu estou apertada. Agora eu tenho que receber um espírito de qualquer jeito. Achou bom, né? Isso acontece! Então, pelo sim, pelo não, para ela parar de ficar me falando todo dia a mesma coisa, eu vou receber um espírito. Mas a gente tem que lembrar que nem todos são psicofônicos, nem todos são psicográficos. Sim, sim. Mas nós estamos lembrando da psicofonia. Né? Porque tem os médios de sustentação, tem os médios psicográficos, mas nós estamos falando da psicofonia. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes o médium ele está inseguro, ele ainda não tem firmeza, porque é muito sutil o processo da sensibilidade. E acontece ele começar, quando ele assenta a mesa mediúnica, ele começa com a psicografia, passado 10 anos ele começa com a psicofonia. Então é um processo muito delicado, muito sutil. Então todo dia vem o dirigente, como é que é? O que você está sentindo? Muito bem. Não, quer saber se tem espírito? Com certeza que tem. Primeiro o meu, que já está aqui. Então, nós temos que ter muito cuidado. O dirigente, o esclarecedor, o coordenador do trabalho. Ah, mas e se nós não perguntarmos se tem espírito? Ele vai falar. Espontaneamente, ele vai trazer a impressão dele. Porque nós estamos ali reunidos com um objetivo grandioso. Olha, eu noto que aqui do meu lado tem um espírito, mas eu estou com receio de deixar falar. Não, por favor, pode deixar falar. Nós estamos juntos com você. E ele começa a sentir segurança nele, no orientador, no esclarecedor, na equipe. E deixa falar. Vem balbuciando a mensagem. Muitas vezes vem receoso e o grupo sustenta o desenvolvimento daquela mediunidade. Por isso, o grupo mediúnico tem que ser formado de amigos. As pessoas permitirem que transite entre o grupo o sentimento de amizade. Não podem se colocar ali disputando mediunidade. Jamais. A amizade deve ser a sustentação do grupo. E ninguém trazer o desejo íntimo de ser o melhor médium. Por favor, não, por favor. Isso não pode acontecer. Nós estamos aqui juntos. Nós fazemos parte de um grupo com um propósito nobilíssimo de ajudar os nossos irmãos. Nós temos que ter muito cuidado. O orientador, o
esclarecedor tem que ter muito cuidado na direção desse grupo. Para dizer, fulano é o médium principal. Não, por favor, não. São todos muito importantes. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque muitas vezes nós deixamos a reunião mediúnica achando que nós trabalhamos mais que os outros. A minha mediunidade é muito melhor do que a mediunidade de fulano, de cicrano. Isso não existe. Não. A nossa reunião, a partir desse momento, deixa de ser uma reunião séria. Por favor, imaginem Chico, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Eurípides Barçanufo, que são benfeitores do mais alto nível de belezura, disputando belezura. Eles são os nossos exemplos. É mesmo porque eu acho que o bom aluno, ele não disputa com os outros, ele vai disputar com ele, né? Ele tem que ser melhor que ele, tem que melhorar, sempre. Exato. Mas nós vivemos numa sociedade muito competitiva. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes nós levamos isso para o grupo mediúnico. Por favor, não podemos fazer isso. O nosso trabalho é de caridade. Então, até porque nós temos que lembrar que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Exatamente. E a mediunidade é uma responsabilidade. Exatamente. Né? Não é, vamos dizer assim, que eu vou levar assim, nossa, depois que eu descobri, né, que ser médio é isso, então eu estou correndo. Mas aí você tem mais responsabilidade. Correndo para que lado? Não. É bom correr para o lado da casa espírita. Mas também pode ser ao contrário. Força não. Porque é questão de responsabilidade, né? Então, assim, se ele está tendo quanto mais, né, trabalho ele tem, quer dizer, ele também, anteriormente, ele desperdiçou aquela oportunidade. Então, por isso que está tendo todo esse trabalho. Tem que responder a isso depois. Então, assim, o orgulho não vai levá-lo a piorar, né? Sim, se melhorar, ele vai estar... E quando você fala isso... Desculpa, quando você fala isso, nós temos que ter cuidado com esse animismo, nesse momento, quando, na reunião mediúnica, hoje, não dei passividade a nenhum espírito. Então, de repente, o grupo diz, não se preparou, né? Não trabalhou nada hoje. Já 2 vezes que ela não trabalha. Dentro desse contexto, dessa competição, de achar que nós estamos aí aferindo, fazendo essa aferição de trabalho por esta manifestação externa. Muitas vezes o médium tem 2, 3 reuniões que não dá passividade, mas num desdobramento ele está fazendo trabalhos belíssimos no plano espiritual. E nós não avaliamos isso, em silêncio. Está fazendo as doações de energia que às vezes não precisa ter a psicofonia. E está no plano espiritual em desdobramento, auxiliando no plano espiritual, enquanto o corpinho dele está ali quietinho. E nós estamos, não trabalhou nada. Vai perder a mediunidade. A gente arruma logo uma confusão. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Por favor, turminha. Nós somos irmãos, nós somos amigos. Nós estamos ali para servir a Jesus, por favor. E não podemos criar entre o grupo uma disputa. Jamais, por favor. Jamais, por favor. Senão a nossa reunião mediúnica perderá a categoria de reunião com trabalho sério. Porque nós estamos ali como crianças, disputando a atenção dos benfeitores, ou a atenção do grupo, ou então um rótulo, um prêmio, porque trabalhamos mais que os outros. Nós não podemos avaliar o trabalho desta forma. Por favor. Características das reuniões sérias. A influência moral dos participantes garantem ou não o caráter de seriedade de uma reunião. Cogitam exclusivamente de coisas úteis, nunca como passatempo ou diversão.
A reunião é privativa e com número limitado de participantes. Deve haver um esforço do grupo participante da reunião para que a harmonia seja interativa no grupo. É necessário ter a ideia de ser coletivo, feixe na atividade a ser realizada. Vamos voltar lá para que nós possamos refletir juntos. A influência moral dos participantes garantem ou não o caráter de seriedade de uma reunião. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso interesse? Sério, sério. Imaginemos fazendo um paralelo com a profissão que nós temos aí, muitos profissionais que nós buscamos para o nosso dia a dia, nas questões de rotina. Nós sempre vamos buscar um profissional que nos atenda, que seja sério, que nós temos referência, que aquele profissional é um profissional sério, que trabalha com responsabilidade. Então, na nossa tarefa, na mediunidade, quando nós ali nos colocamos à mesa para buscarmos Jesus como guia e orientador supremo da nossa tarefa, nós vamos nos colocar igualmente à altura, com projetos, com propósitos, com interesses que sejam nobres, por favor, guardadas as nossas imperfeições, sem dúvida, mas com sinceridade, por favor, porque nós temos um interesse muito grande de ajudar os nossos irmãozinhos, porque nós também precisamos de ajuda. Cogitam exclusivamente de coisas úteis, nunca como passatempo ou diversão, jamais. Por isso é muito importante, porque em algumas casas espíritas, participar de reunião mediúnica é status. Fulano participa de reunião mediúnica, deve ser uma belezura. É status. E muitas vezes a pessoa quer participar da reunião mediúnica buscando esse status. E cai numa rotina, porque com chuva, sem chuva, lua cheia, sem lua cheia, com calor, com frio, estamos lá, os médiuns apostos na sala privativa, no trabalho de assistência aos irmãos. Torna-se uma rotina. Então, para muitos perde aquele encantamento das primeiras vezes. Ah, não, eu saí da reunião mediúnica, era tudo a mesma coisa. Oh, que dó. Ah, não, vou fazer parte da reunião mediúnica, mas não muda. Qual era o propósito dele? Era um propósito sério? Então, antes de abraçarmos a tarefa mediúnica, é preciso que nós tenhamos muita clareza. Porque vamos com muita euforia e a rotina, a responsabilidade nos pede presença quando muitos vão dormir, quando a noite está gelada, quando está muito calor, quando chove torrencialmente. Todos os contratempos que bate à nossa porta no dia da reunião mediúnica, nós temos que estar atentos a todos, porque nós sabemos que muitas vezes esses envolvimentos são para que nós desistamos do trabalho, e nós temos que ficar firmes. Quantas vezes, tem reunião na casa espírita, a belezura que vai falar, ih, vai chover, não, tem uma nuvem escura ali, não pode jeito nenhum, vai chover. O dia que a belezura vai falar e dizer que vai chover para ficar em casa, pode. O dia da reunião mediúnica, que a gente vê uma nuvem escura, a gente pega a sombrinha, bota a blusinha debaixo do braço, segura a bolsa e vai mais cedo para a casa espírita. Para a chuva não nos pegar no caminho, impedindo-nos ou atrasando-nos para o trabalho. Essa é a grande diferença.
responsabilidade com o trabalho, com a tarefa. E quando a nossa irmãzinha fala das dificuldades de trabalhar com a mediunidade, nós vamos trazer essas dificuldades muito mais para a nossa questão de educação com Jesus. Porque por diversas vezes não somos muito disciplinados. Em alguns momentos a gente deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Em algumas situações nós adiamos o nosso compromisso. Mas com a tarefa mediúnica nós não podemos adiar. Nós não podemos ligar para o coordenador e falar assim: hoje eu não estou querendo ir não. Pode fazer a reunião amanhã? Não. Essa reunião faz parte do calendário da espiritualidade superior. Também quando recebemos visitas inesperadas no dia da tarefa. Isso acontece. Ou no dia de um seminário, de uma reunião, de um evento espírita, que acontece, normalmente acontece. Sim, acontece mesmo. Ninguém está livre disso. Não. Aí a responsabilidade fala mais alto. Exatamente. Agora nós vamos dizer uma coisa que essa nossa irmãzinha trouxe com muita belezura. Eles nos trazem esses obstáculos no princípio. Mas quando nós estamos determinados, eles desistem. Então, essa compreensão é muito importante. Não vamos dizer que não aconteça. Mas, a partir do momento que nós desenvolvemos uma postura, hoje é dia de reunião mediúnica. Parece que tá chovendo lá na Rua da Bahia, lá em Belo Horizonte, eu vou. Mas faltam 2 horas para a reunião, não tem importância não, eu vou ficar limpando o centro. Por favor, meu amor, diga. Você falou na questão do status, né, da mediúnica, eu fiquei pensando aqui a questão. A mediúnica, ela exerce tanto quanto o atendimento fraterno, os estudos, a assistência social, um papel tudo nivelado, sim, mesma coisa, sim, né? Ou, por exemplo, mais secundário, tem alguns que já acham que a mediúnica, ela já está quase em segundo plano. Não, jamais. Tudo nivelado. Jamais. A nossa irmãzinha está perguntando se nós acreditamos que a reunião mediúnica, ela tem uma posição superior às outras tarefas da reunião da casa espírita. Não superior, porque você falou do status. Isso. E tem casas que às vezes hoje já até se falam de um papel secundário. Né? Então, se seria tudo nivelado, qualquer dos setores, né? Por favor. Trabalhando todos no mesmo nível de compreensão. Olha, nós estamos numa proposta de caridade. E a caridade, ela não tem esses níveis que nós estabelecemos, não. Né? Porque se você dá um prato de comida a uma pessoa que está desfalecendo, você salvou uma vida. Se você abraça um companheiro com muito amor, você está reequilibrando aquele coração. E se você acolhe no atendimento fraterno uma alma agoniada, você está levantando aquela alma aflita. Então não existe um trabalho que seja melhor do que o outro, em absoluto. Mas essa questão do status está muito ligada à condição do médium, porque muitas pessoas na sociedade, elas atribuem ao médium uma condição especial, porque ele vê, né? Porque ele ouve. Ele deve ser melhor, vou falar com Jesus também, não é coisa fácil. Então, Quem dera fosse. Pois é, mas a própria sociedade, ela atribui ao médium condição especial. Lamentável. Mas isso é ainda dessa postura nossa orgulhosa, né? Porque muitas pessoas entram na casa espírita por desconhecimento e dizem: eu quero falar com o médium. O médium plantão. Chegou, o médium plantão chegou. Né? Então, quer dizer, tem essa coisa de buscar a casa espírita para atender os seus interesses, para resolver suas situações, sem que haja um envolvimento da sua foi a parte. primeira vez. Que bom.
fui lá e eu queria falar com o médium, eu nunca tinha falado com o médium. Que maravilha, você falou com o médium certo. Tá aqui até hoje. Então fui, alguém sabe me falar alguma coisa? Porque aquela situação já não era mais assim, normal, né? A quantidade de medicamentos que eu estava tomando, né? Alguém tem que falar comigo também, né? Porque falaram eu já estava achando que eu direitinho. estava morta. Eu já cheguei nesse ponto, assim, que eu morri e ninguém me avisou, sabe? Será que eu vim parar num lugar... Mas isso você não acredita nisso, não. É. Mas foi, quando eu procurei, foi assim mesmo. E foi bom. Oi, cara. Foi bom, foi ótimo. Você ouviu direitinho, mas de um modo geral as pessoas chegam para que as suas questões sejam resolvidas. É. Elas querem ouvir aquilo. Então acaba que conferem ao médium um status diferenciado. Mas esse caso é o contrário, tá? É desvalorizando um pouco. Não, em absoluto. Em absoluto. Você imagina se qualquer condição de assistência nós podemos desvalorizar? Por favor, jamais. 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 Olha lá, aquilo ali é importante. A reunião é privativa e com número limitado de participantes. Então, é o grupo, é o mesmo grupo, faça chuva, faça sol, calor, verão, inverno, muito frio, as mesmas pessoas, porque elas vão estabelecendo uma relação de respeito, de carinho. Não é que ninguém tenha que saber da vida particular de ninguém, mas ali as almas se reúnem com um propósito dignificante. Ali as pessoas se cuidam com muito carinho e com muito respeito, porque elas sabem que este cuidado repercute no atendimento aos irmãos desencarnados, né? Então, de repente, uma falta e não avisou, os outros membros do grupo ficam inquietos, não porque queiram saber exatamente o que se passou, mas porque se preocupam naturalmente com o bem-estar daquela irmã ou daquele irmão. E é importante, por isso, que quando vá se ausentar, comunique ao grupo. Hoje eu não poderei estar presente com a reunião, tenho um compromisso, alguma questão, e nós vamos orar por você. Porque isso também acontece. Por mais que nós nos preparemos, isso também acontece. Tem aquela época que alguns se ausentam porque vão descansar, o que é justo, né? Eu vou me afastar um pouquinho porque eu vou descansar. Vou tirar férias, vou ficar 2 semanas com a família, com os meninos. Isso é muito natural, isso acontece, porque nós também precisamos repousar. E o Chico, quando perguntado se ele tirava férias, ele diz que por volta de 20 dias ele se afastava um pouquinho para ele se renovar. Então esse movimento também é natural. Deve haver um esforço do grupo participante da reunião para que a harmonia seja imperativa no grupo. É necessário ter a ideia do ser coletivo, feixe na atividade a ser realizada. Foi aquilo que nós dissemos. Esquecer o eu, né? Egoisticamente, pensando na gente. Nós estamos ali com o grupo. A tarefa nossa, nós vamos cuidar. Mas o processo, o projeto, o trabalho direcionado pelos benfeitores, pelos mentores da nossa reunião mediúnica. E que nós não temos acesso. Nós nos colocamos ali à disposição, doando o que nós temos de melhor. Por favor. Benefício das reuniões mediúnicas para os encarnados. O desenvolvimento mediúnico, que à medida que nós vamos participando, nós vamos nos educando como pessoas, como indivíduos, como espíritos eternos. Nós deixamos um pouco aquele verniz social do mundo e entendemos que a verdadeira educação é com Jesus. Nós vamos ser delicados na fila do banco, nós vamos ser respeitosos na fila do supermercado, nós vamos ser criteriosos com relação aos nossos compromissos
porque nós estamos realizando um trabalho de educação com Jesus. Lembrando que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como nos diz Paulo quando escreve aos Hebreus. Então nós passamos a ter uma caminhada, buscando a cada momento, a cada instante, estarmos ali integrados às orientações do Mestre, fazendo o nosso melhor, por favor. Porque tem momentos que nós brilhamos, que nós somos uma belezura, mas tem momentos que, por favor, mas esse movimento dinâmico, Jesus, por favor, meu querido, essa parte você apaga, vamos recomeçar. E o recomeço se dá imediatamente. Conquistar amigos espirituais, consolidando bases de cooperação. É muito lindo a gente pensar que nós estamos fazendo um trabalho despretensioso e estamos fazendo amigos no plano espiritual. Isso é emocionante. Prática da caridade desinteressada quando auxilia os desencarnados. Cooperação com encarnados e desencarnados de reconforto e esclarecimento. Aprendizado com as mensagens de elevado teor e com o exemplo dos espíritos em sofrimento. Divaldo uma vez diz que quando ele participa das reuniões mediúnicas, na verdade ele aprende muito com as experiências dos irmãozinhos em sofrimento. É importante que nós pensemos nisso, porque na verdade eles abrem o coraçãozinho deles, dividem conosco as aflições deles e nós temos ali a oportunidade de reavaliar os nossos comportamentos. Porque ainda que nós estejamos aqui gozando de saúde, uma belezura, envolvidos nos nossos compromissos, nós sabemos que mais hora, menos hora, nós voltaremos ao plano espiritual. Não quero nem pensar nisso, não precisa pensar não. Viva bem. E a gente tem que pensar também que muitas vezes é a gente que colocou aquele espírito naquela situação que ele está. Sim. Nós mesmos, né? Isso. Vamos ali, às vezes, resgatar, nós vamos ali, acolher com um sentimento diferente. Porque nós sabemos que nós estamos aqui mergulhados em situações que nós precisamos aprender muito com aquelas situações. Mas uma coisa é muito importante que nós saibamos também. Jesus diz para a mulher pecadora: todos os seus pecados estão perdoados porque você muito amou. Então, quando nós vibramos na faixa do amor, nós também vamos transformando aquelas nossas atitudes do ontem em atitudes positivas do bem. É muito importante nós pensarmos isso. Porque na maioria das vezes nós pensamos: eu vivo isso porque eu estou pagando, eu não devo ter sido uma pessoa boa. Isso não é nenhuma novidade, porque nós sabemos que nós todos estamos comprometidos com as leis divinas. Mas a forma como nós levamos esses nossos compromissos, com amor, com entendimento, com vontade real de nos transformarmos, ou ainda com indignação, com revolta, com indiferença. Depende de nós. Autoeducação e renovação dos sentimentos. Por favor. Continuando, o benefício das reuniões mediúnicas para os espíritos. Possibilidade de serem esclarecidos, reconfortados e estimulados a vencerem suas próprias imperfeições. Auxílio no esforço de vencerem as telas da ignorância e do sofrimento. Possibilidade de auxiliarem os encarnados pelo exemplo, que no caso deles é um exemplo de muita dor, de muito sofrimento. Amparo e esclarecimentos, que é a busca do Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes também, quando nós estamos falando para eles, nós estamos falando para nós. Isso é muito importante, né? Meu irmãozinho, por favor, perdoa. Eu tenho que perdoar também. Por favor, vamos recomeçar. Eu também tenho que recomeçar. Então, nós estamos muito próximos.
Porque nós todos estamos vinculados ao planeta Terra, que nesse momento é de provas e expiações. Ainda que os nossos benfeitores nos digam que nós estamos às portas da regeneração. Mas até nós chegarmos lá, nós precisamos caminhar muito e trabalhar para a nossa iluminação. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esta liberdade que nós buscamos no exercício do amor é o nosso processo de iluminação. E se nós fizermos um retrospecto, considerando as qualidades que nós já estamos trazendo no alicerce da nossa evolução, uma tarde de sábado, linda como esta, depois de um feriado, nós estamos aqui, reunidos, com o propósito de buscarmos no conhecimento uma alavanca de trabalharmos melhor, oferecermos melhor a nossa condição para o outro, precisa ser repensado. Já conseguimos muito. E isso tem que ser avaliado sim, por favor, turminha. Porque muitas vezes nós temos o hábito, digamos de passagem, mau hábito, de desfazer do que nós já conseguimos. Por favor, nós temos muito que conseguir. Nós estamos nos primeiros degraus da escala evolutiva. Mas nós já conseguimos sim. Deixar a nossa casa numa tarde linda dessa, para estarmos aqui. Isso tem um valor. E é importante que nós entendamos isso. Para nos fortalecer, para nos animar. Para que nós possamos continuar sintonizados com os nossos benfeitores. Por favor, meu amor. Característica dos participantes das reuniões. Estudar muito e sempre trabalhar pela própria iluminação. Evangelizar-se primeiramente, antes de realizar qualquer trabalho doutrinário no campo mediúnico. Ter assiduidade e pontualidade nas reuniões e fidelidade a Jesus e a Kardec. Características das reuniões sérias. Reuniões mediúnicas sérias. Kardec é o conhecimento espírita e Jesus o ensino moral. Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Vamos voltar lá à nossa lembrança, quando Emmanuel, conversando com Chico, diz a ele: se eu lhe disser alguma coisa que seja diferente do que disse Jesus e Kardec, você me abandone e fique com Jesus e Kardec. Então nós temos aí estas orientações precisas, eficientíssimas. Não podemos fugir delas, por favor. Qualquer dúvida, qualquer embaraço, qualquer esquecimento, voltemos lá no Pentateuco Kardeciano. Pesquisemos a nossa dúvida e nos fortaleçamos com o conhecimento adquirido. Quando alguém nos perguntar alguma coisa, você desculpa, por favor, mas eu não estou me lembrando. Se eu sei, eu esqueci. Vamos perguntar a Kardec. Vamos perguntar a Jesus. Eles vão nos esclarecer. Com toda simplicidade, por favor. Porque muitas coisas nós já sabemos, mas nós não nos lembramos. Isso é natural, isso é um processo natural da vida. Por favor, meu amor. Falamos da privacidade, que ela deve ser com as portas fechadas, evitar a entrada de participantes atrasados ou de pessoas estranhas ao trabalho. Mas isso aí é muito importante. Primeiro nós vamos contar um caso para vocês do Chico. Seu Arnaldo Rocha vinha com o Chico para a reunião mediúnica do Chico lá em Pedro Leopoldo. Eles tinham ido fazer uma visita, o pneu havia furado, foi uma peleja. E eles estavam quase atrasados para a reunião mediúnica. Quando eles entraram no corredor, que Chico põe a mão na porta para adentrar a sala, a luz apaga. Chico tira a mão da maçaneta e assenta na beiradinha, assim.
Arnaldo Rocha fala assim, não estou acreditando, Chico. Não estou acreditando que nós não vamos entrar. Não vamos não, Arnaldo. Eles já fizeram a prece e já apagaram a luz. Nós não podemos entrar agora. Chico, olha para nós estamos de manga de camisa. Essa camisa fininha, tá um frio danado. Vamos entrar, Chico. Não podemos, Arnaldo. A equipe espiritual já fez a proteção. Agora nós não podemos entrar mais. Disse o Arnaldo que eles ficaram lá de fora parecendo duas folhinhas. No frio. E o Chico quietinho em oração. Na hora que terminou a reunião, que acenderam a luz, abriram a porta, encontraram os dois lá. Aí que eles entraram para saudar os amigos. Essa questão de horário é muito séria. Pontualidade, disciplina. Se nós moramos longe, então vamos sair de casa mais cedo. Porque se houver algum entrave, se houver alguma batida, se houver alguma circunstância que nos atrase, nós estamos com o tempo preparado. Chegando na casa espírita, vamos ler. Vamos ler Fonte Viva, vamos ler o Evangelho, vamos ler Caminho, Verdade e Vida. Estamos nos preparando melhor para a reunião. Pelo menos 15 minutos antes de começarem os trabalhos, nós devemos chegar na reunião mediúnica. E se entrarmos na sala, não ficarmos de conversação. Conta um caso, o filho, o marido, o tempo, a chuva, o sol, a oferta de supermercado, nada. Se nós quisermos conversar, vamos ficar na antessala, proseando. 5 minutos antes, nós entramos. Ou então, se nós entrarmos 15 minutos antes, nós vamos ficar lendo leituras edificantes até o início da reunião. Quando a gente chega no hospital, o que está escrito lá? Silêncio. Da mesma forma, a reunião mediúnica também é um hospital. E as nossas conversas, muitas vezes, sem nenhum objetivo maior, interferem no atendimento que os amigos da espiritualidade estão fazendo aos nossos irmãozinhos. Então nós temos que ter esse cuidado. Terminado a reunião, que possamos sair em silêncio e lá fora voltarmos à conversação. Muito cuidado para que a gente possa fortalecer o equilíbrio do trabalho e não contribuir para que haja desequilíbrio. Quando terminarmos a reunião mediúnica e formos para casa, não comentar sobre os atendimentos realizados. Por favor, não. Isso é sério, isso é grave. Por favor, aquilo que se passou lá deve ficar lá. Os irmãozinhos expuseram para nós as suas dores, os seus sofrimentos. E trazer aquilo para a nossa vida do dia a dia, muitas vezes pode ser motivo de chacota, pode ser motivo de comentários desagradáveis da situação do outro. Todo respeito, por favor. Mas e se for por exemplo, uma mensagem edificante que a gente receber, aí a gente não pode também compartilhar? Nós estamos dizendo com relação aos irmãozinhos que se expuseram, que trouxeram as suas dores, os seus sofrimentos, para serem ali atendidos. A mensagem, depois de vista, revista e analisada, o ideal é que ela seja entregue à direção da casa. Para que a casa ache legal, então nós vamos colocá-la no mural. Se tiver o jornalzinho, nós vamos publicá-la no jornalzinho. Mas nós também não podemos ter a posse daquela mensagem, porque ela foi recebida numa reunião séria, numa casa espírita séria. Então nós vamos, o grupo lê, discute, acerta, dialoga, é real, está valendo? Então nós vamos passar para a direção da casa. Se eles acharem prudente,
eles vão colocar no mural para que outras pessoas possam ler. Se não, devolve para o grupo e o grupo faz uma pasta das mensagens recebidas. Entendendo que não é uma propriedade nossa. Em absoluto, né? Nós somos apenas intermediários. Por isso que nós dissemos, sendo uma reunião séria, numa casa espírita séria, ela pertence à casa espírita, né? E se a diretoria achar que é conveniente, é divulgado para todos aquelas orientações. A reunião deve ser realizada com a mesma equipe previamente definida. Por ser privativa, é vedada a participação de enfermos ou pessoas interessadas em receber benefícios durante a manifestação de espíritos. Este não é o local nem o momento para esse tipo de atendimento. Encerramos, Divina. Turminha, essa questão de visitas é muito séria. A reunião mediúnica não é uma atividade pública, não é uma atividade social. Eu ia para casa, então eu estou indo com meu filho, não vai dar tempo de eu chegar em casa, meu filho pode ficar conosco na reunião mediúnica? Não pode. Por favor, não pode. No caso, nós vamos fazer uma oração juntos. Se você não tiver condições com quem deixá-lo, participar de uma reunião pública ou participar de uma evangelização infantil, nós agradecemos, então você volte para casa com o seu filho. Mas ele não pode ficar na reunião mediúnica. Essa é minha amiga. Eu falei com ela que eu participava de uma reunião mediúnica e ela veio para conhecer. Não dá não, meu amor. Vai ser possível não. É importante nós pensarmos nisso. Porque isso acontece. Às vezes nós falamos assim, vocês acham que isso não acontece. Acontece. A minha amiga, ela faz parte de um centro lá no Nordeste. Aí ela veio passar o fim de semana na minha casa. Então eu falei com ela, vamos lá para você ver como é que é a nossa reunião mediúnica. Não dá não. Nem ela aqui, nem você lá. Imagine, vamos imaginar, nós vamos fazer uma consulta médica. Aí o médico diz assim, esse aqui é meu amigo. Ele está esperando o horário do compromisso dele, ele vai ficar aqui conosco no consultório. Não vai não, doutor. Mas não vai mesmo, meu querido. Vou comprar uma revistinha para ele, ele vai ler lá fora, na banca. Mas aqui não. Por quê? Porque é o nosso momento de intimidade. Os nossos irmãos foram preparados para abrir o coração para nós. Lembra que nós dissemos que muitas vezes nós nos reunimos lá no plano espiritual, nos preparando para recebê-los. Por favor. Então nós temos que ter esse cuidado. Alguma pergunta, turminha? Por favor, só um minutinho, por favor, meu amor. É 8 horas, a espiritualidade está dando Na verdade, é aquilo que nós dissemos para você. Nós não sabemos o quanto aquela hora está começando a reunião, ou ela está começando um trabalho ou terminando. Então, entendendo que nós estamos todos ligados ao trabalho mediúnico, essa precisão de horário é nossa. Provavelmente 2, 3 horas antes, eles já estão no recinto. Sem dúvida nenhuma. 15 minutos nós falamos assim, só para não assustar, dizer, pode chegar uma hora antes? Mas pelo menos umas 2, 3 horas eles já estão instalados na casa. Porque quando a gente lê livros, por exemplo, do Divaldo, que fala sobre reunião mediúnica, as equipes permanecem na casa, fazendo o trabalho de atendimento. Quer dizer, não houve uma interrupção, né, de horário. Só um minutinho, meu amor, por favor. Com relação aos iniciantes, aos médios iniciantes, algumas casas trabalham com as reuniões de educação mediúnica. Isso. E a parte prática. Isso. Exatamente para dar oportunidade aos médios iniciantes. Exatamente. Né? Fazer a parte prática do estudo. Isso. Mas existem casas que levam alguns tarefeiros que estão se prontificando aos trabalhos da casa, eles levam a um turismo, vamos dizer assim, não é bem o turismo a palavra,
a um roteiro de conhecimento das Sim. tarefas existentes na casa. Sim. Seria recomendável ou não que esses tarefeiros ou esses primeiros que se apresentam passem pela sala mediúnica para assistirem uma reunião ou fazerem parte dela como sustentadores, até mesmo para conhecerem o tipo do trabalho? É recomendável? Olha, lá no Manuel Felipe Santiago, quando nós fazemos o curso de passe, 2 ou 3 passistas, no máximo, eles fazem uma visita à reunião mediúnica, uma só. Para eles conhecerem como que é a manifestação. Até porque se houver uma manifestação na sala de passe, eles sabem como se comportar. Agora, que a casa tenha esse objetivo de levar o grupo para conhecer o movimento da casa, nós não podemos delongar muito. Que seja para conhecer, então uma reunião mediúnica é o suficiente. É para conhecer como se processa, não é? Sim. Então, uma reunião mediúnica é suficiente. Porque isso faz parte do trabalho da casa. Agora, um médium iniciante, ele chegar a uma reunião de desobsessão para sustentar, não é? É a mesma coisa de um atleta que está começando a correr, ser matriculado numa corrida da Pampulha. Ele vai aguentar. Ele precisa se conhecer, ele precisa trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos. Porque o conhecimento da doutrina vai dar a ele essa sustentação. Só um minutinho, por favor. É porque tem gente que fala assim, eu queria saber se isso é permitido. Quando uma pessoa está doente, e eles falam, é um obsessor, que ele está tomado com um espírito obsessor, e fala assim, tem que levar ele na reunião mediúnica para doutrinar esse obsessor que está com a pessoa. Isso é permitido? Como é que faz para tratar essa pessoa que diz que está obsidiado com o espírito, e ele é doente, essas coisas assim? Nós vamos levar o nomezinho dele para a reunião mediúnica. Vamos convidá-lo para participar das reuniões de estudo e tomar passe. Vamos orientá-lo para fazer o culto do Evangelho no lar. E vamos dizer a ele da necessidade da reforma íntima. Quer dizer, levar na reunião mediúnica essa pessoa não é permitido. Por favor, por favor, por favor. Imagine uma pessoa diagnosticada com uma enfermidade. E o médico vai dizer para ela, olha, você vai precisar de fazer uma cirurgia. A gente vai levar você na sala de cirurgia, o dia que a gente for fazer essa cirurgia, para você ver como é. Por favor. Não. Ela vai se preparando, vai tendo uma boa alimentação, ela vai entendendo que vai precisar passar pela cirurgia, num processo tranquilo. Aconteceu com ela, ela nem percebeu. Não podemos levar a pessoa na reunião mediúnica, por favor. Por favor. Não, por favor, por favor. Não podemos. Isso é contraproducente. Ela vai ficar apavorada. E todo espírito que se manifestar, ela vai achar que é o dela. Imagina como que ela vai ficar. Por favor. Isso vai contribuir para um desequilíbrio maior ainda. Por favor. Outra coisa que eu queria saber. Como que a gente ficaria sabendo se a gente algum dia foi levado até uma espiritual para ajudar lá em alguma coisa? A gente nunca fica sabendo. Se nós estamos em condições, mais ou menos, nós sempre somos levados, porque eles também precisam de muita ajuda lá em cima. Depois a gente lembra se agora, quando você... Sabe aquela manhã que você acorda feliz? Essa você pode ter certeza. Por favor, meu amigo. Não é interessante colocar um médico iniciante numa reunião mediúnica. Nem pode. Ele já fez isso. Sim. Principalmente quando foi colocado ele numa reunião de desobsessão. Sim, sim, sim. Aí ele vai sair de lá pior do que ele entrou, porque ele não tem condição de pegar esses espíritos, são demais sofredores. Sim. Ele vai carregar essa carga toda para ele ao sair da reunião. Sim. E nós dizemos para você, com muito carinho, que nem a carga dessa forma, como nós acreditamos, porque os protetores, eles são muito benevolentes. Mas imagina uma pessoa que desencarnou com ataque cardíaco. Ela teve uma dor fortíssima e
uma respiração falha e desencarnou. Então ele se aproxima do médium com esses sintomas. O médium é iniciante. De repente ele sente uma pontada no coração. A respiração começa a faltar. Pode ir. Então vai. Vocês entenderam, né? A bola grita da mula mesmo. Por favor. Turminha, muito obrigada. Que Jesus abençoe muito vocês. Toda vez que a gente vem aqui, nós agradecemos muito a vocês, essas carinhas lindas, essas carinhas boas que ficam nos ajudando na falação. Muito obrigada. Que Jesus abençoe vocês muito e sempre. Que assim seja.